saque de R$500 do FGTS para nascidos entre maio e agosto começa amanhã. Senado brasileiro aprova o nome de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele assume no lugar de Raquel Dodge. Hoje nós vamos falar sobre o acolhimento de imigrantes aqui no Brasil. Você verá uma iniciativa que funciona no estado de Goiás para ajudar haitianos e o acolhimento de uma criança venezuelana em uma escola pública do Paraná. O Silvanei José também traz o tema da catequese de ontem do Papa Francisco, quando o Santo Padre falou sobre os malefícios da fofoca. E ainda, hoje é celebrado o Dia do Surdo. Nós vamos conhecer uma instituição que trabalha com essas crianças para inseri-las na sociedade. Essas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. A Caixa Econômica Federal começa a liberar amanhã os saques de até R$500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para correntistas do banco nascidos entre maio e agosto. Segundo a Caixa, serão liberados R$5 bilhões para cerca de 12 milhões de pessoas. O dinheiro será depositado automaticamente para quem tem conta poupança individual da Caixa. Já para quem tem conta corrente individual, conta conjunta ou fácil e conta poupança conjunta, o crédito automático ocorrerá apenas se esses correntistas fizerem a autorização até o dia 22 de setembro. A liberação antecipada vale somente para contas abertas na Caixa até o dia 24 de julho deste ano. As agências da Caixa Econômica terão horário de abertura estendido amanhã para atender aos beneficiários. Vai funcionar assim: agências que têm horário de abertura às 10 da manhã abrirão às 8. As agências que têm horário de abertura às 9 abrirão 1 hora mais cedo e terão horário de funcionamento estendido em 1 hora. As agências que têm horário de abertura às 11 abrirão às 9. E as agências que têm horário de abertura às 8 permanecem abrindo às 8 e terão horário de funcionamento estendido em 2 horas. Quem tem conta poupança individual e não quer fazer a retirada do dinheiro, tem até o dia 30 de abril de 2020 para informar ao banco que prefere manter o dinheiro no fundo de garantia. Nesse caso, mesmo que o crédito tenha sido feito na conta, a Caixa tem até 60 dias para retornar os valores para a conta vinculada de FGTS. Quem tem conta corrente ou conjunta e decidir autorizar o depósito automático depois do prazo estabelecido pela Caixa, receberá o dinheiro até 20 dias após o pedido. O saque imediato de até R$500 não tem relação com o saque a aniversário, que só começa a ser pago em abril do ano que vem. Ainda falta mais uma etapa dos depósitos do FGTS neste ano para os correntistas da Caixa. Para quem faz aniversário em setembro, outubro, novembro e dezembro e é correntista, portanto, o crédito será feito em conta a partir do dia 9 de outubro. Já para quem não tem conta na Caixa Econômica, o calendário de saques começa somente em outubro, após o início da última etapa do calendário de saques para os correntistas. No site da Caixa Econômica Federal, o www.caixa.gov.br, você pode pegar o calendário completo. A indicação de Antônio Augusto Brandão de Aras para o cargo de Procurador-Geral da República foi aprovada nesta quarta-feira com 68 votos a favor e 10 contrários, além de uma abstenção no plenário do Senado. Aras assumiu um mandato de 2 anos frente ao Ministério Público, para o qual poderá ser reconduzido uma vez. Ele substitui a ex-procuradora-geral Raquel Dodge, que teve o mandato encerrado no último dia 17. Está encerrada a votação. Votaram sim 68, votaram não 10. Portanto, está aprovado a indicação, a escolha do senhor Antônio Augusto Brandão de Aras para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. A mensagem foi votada em regime de urgência logo após a sabatina de Augusto Aras na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, onde a matéria foi relatada pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
E vi a nossa Comissão de Constituição e Justiça dar a maior votação de todos esses anos que eu aqui estive presente ao doutor Augusto Aras, numa demonstração de que ele não apenas cumpriu todas as exigências legais, não apenas cumpriu com seu currículo e com a sua história de procurador e de promotor de justiça para a contribuição da construção do Estado Democrático de Direito no Brasil. Durante a sabatina na CCJ, Augusto Aras defendeu a Operação Lava Jato e sua principal tarefa de combater os crimes de colarinho branco, mas admitiu que o modelo da Força-Tarefa é passível de correções. A indicação de Aras foi feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, marcando a primeira vez desde 2001 em que o presidente da República escolhe um nome fora da tradicional lista tríplice formada em eleições internas do órgão. Aras não estava entre os candidatos da lista, tomou posse hoje pela manhã no Palácio do Planalto. Antônio Augusto Brandão de Aras era um dos 23 subprocuradores-gerais da República que representam o Ministério Público Federal perante os tribunais superiores. Natural de Salvador, na Bahia, ingressou no MPF em 1987. É especialista em direito eleitoral e econômico. Já atuou junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e integrou a comissão de juristas que trabalhou na reforma eleitoral de 2009. Foi corregedor auxiliar do Ministério Público e é professor universitário. Pelo quinto mês consecutivo, o Brasil teve um saldo positivo na geração de emprego formal. Em agosto, o número de vagas adicionais no mercado de trabalho foi de mais de 121 mil. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgadas ontem pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. O resultado de agosto apresenta uma variação de 0,31% em relação ao mês anterior. Foi o melhor resultado para o mês de agosto desde 2013. No acumulado de 2019, foram criados 593.467 novos postos, variando 1,55% quando comparado com o estoque do ano anterior. No mesmo período de 2018, houve um crescimento de 551 empregos. Entre os principais setores da economia, 4 tiveram saldo positivo de emprego e em 2 houve mais fechamento de vagas no mês encerrado em agosto. A área de serviços teve 61.730 novas vagas, seguida pelo comércio com 23.626. Indústria de transformação obteve 19.517 novos postos. Já a construção civil teve 17.306 novas vagas. A administração pública, 1.391 e a extrativa mineral com 1.235 novos postos. Já com saldo negativo, apareceram os seguintes setores: agropecuária com redução de 3.341 postos de trabalho e os serviços industriais de utilidade pública, uma redução de 77 postos. Todas as 5 regiões do país registraram saldo positivo de emprego em agosto. No Sudeste, foram criados 51.382 novos empregos, seguido pelo Nordeste, com 34.697. A região Sul obteve 3.267 novos postos abertos. Já o Centro-Oeste, 11.431 novas vagas. E o Norte, com mais de 10.610 empregos gerados. Muito bem, depois do intervalo, o assunto é imigrantes aqui no Brasil. Nós vamos mostrar exemplos de projetos de acolhida dessas pessoas que chegam em busca de uma vida melhor. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno, 62 3506 9800.
Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quinta-feira, dia 26 de setembro. O assunto agora são os imigrantes aqui no país que chegam a todo momento em busca de melhores condições de vida no nosso Brasilzão, né? Na reportagem a seguir, você verá como haitianos estão encontrando novos caminhos na cidade de Aparecida de Goiânia, que fica na região metropolitana da capital de Goiás. Em busca de oportunidades. É com esse objetivo que milhares de haitianos estão hoje no Brasil, espalhados em várias regiões. Em Aparecida de Goiânia, foi criado em 2017 um grupo de trabalho para acolher todos eles que saíram do seu país para buscar uma nova vida. E fazer, nosso objetivo é educação e trabalhar com o social, com toda coisa que pode para buscar uma vida melhor. Exemplo, um supermercado, qualquer coisa, fazer um emprego como instituição da Associação dos Haitianos. Seu Dorval está no Brasil há 5 anos. Ele trabalha como jardineiro e cozinheiro e conhece bem o sofrimento do seu povo que decidiu abandonar o país. Meus sonhos são buscar por haitiano aqui, criar atividade de trabalhar por haitiano e trabalhar muito, buscar alma para Deus, porque meu objetivo geral é buscar alma para Deus e também buscar uma vida social e normal para todo haitiano. Os idiomas que são falados no Haiti são o francês e o crioulo. A Lúcia é esposa do pastor Dorval e quando chegou ao Brasil não sabia nada de português. Foi um desafio aprender uma nova língua. Foi difícil mesmo, porque eu não posso escutar nada, não posso falar, viu? E por isso eu fico como uma pessoa, não é desesperado, mas tem um pouco de dificuldade para falar com as pessoas. Eu gostaria de falar, mas só dar um sorriso, porque eu não posso falar. Mas depois tem um brasileiro que faz curso do português para nós lá na igreja. Eu aprendi. Por mais que muitos haitianos estejam empregados no Brasil, outros tantos estão em busca de um emprego. A dona Lúcia ainda não encontrou o seu. Ela trabalhou 2 anos quando chegou como secretária e espera que as coisas melhorem o mais rápido possível. Meu sonho é, como se diz, é ter uma vida melhor, porque lá no Haiti eu estava trabalho, ganhar dinheiro, ajudar minha família, ajudar outra pessoa também. Eu quero continuar isso. Hoje, só aqui no estado de Goiás, vivem quase 3.000 haitianos. Uma preocupação e dificuldade para eles é a questão do idioma, como já mostramos aqui na nossa reportagem. Mas outro ponto que preocupa bastante os brasileiros que querem ajudar é a questão da saúde, já que a realidade lá no continente africano é bem diferente da nossa por aqui. Quando os migrantes chegaram em Aparecida de Goiânia, a gente diagnosticou que muitas mulheres não procuravam um tratamento ou uma prevenção no dia a dia. Chegando em Aparecida de Goiânia, a gente viu que uma realidade lá era bem diferente do que a gente imaginava. Então aqui a gente criou um grupo de trabalho no qual uniu vários esforços da saúde, de universidades, para que trouxesse mais dignidade para essa população. Para estarem bem aqui, é necessário estarem legal perante a justiça. E sobre isso, um trabalho também está sendo realizado para que todos possam ser regularizados. O que a gente fez aqui foi tentar trazer um pouco da parceria entre a Embaixada do Haiti no Brasil, aqui para Aparecida de Goiânia. Foi criada uma associação do migrante no qual eles servem de intercâmbio junto à Embaixada para que esses documentos, declarações e o próprio visto para legalizar e para que eles consigam atender às especificidades das empresas na questão do trabalho, entendeu? Para ficar bem mais fácil para eles. A dificuldade que eles têm de chegar até Brasília para buscar uma declaração, para buscar um visto, ficou mais fácil agora, pois a gente, via sistema, via e-mail, a gente consegue esse translado entre a associação do migrante aqui e
a Embaixada do Haiti em Brasília. O Haiti é um país pequeno. A extensão territorial é de 27.750 metros quadrados. Comparando com os estados brasileiros, só não é maior que o Sergipe. O Haiti é do mesmo tamanho que o estado de Alagoas, que é o segundo menor. Buscando desenvolver uma outra realidade, em 2017 foi criado um grupo para incentivar a procura por tratamentos médicos. E é um desafio diário, já que as barreiras são muitas. Como a cultura delas é muito diferente da nossa, elas normalmente tinham um diagnóstico da gravidez e só voltavam ao médico no momento do parto. Diferente do que a gente faz no Brasil é de ter esse acompanhamento, né, mensal. Então era um grande desafio mostrar isso para elas. Então o grupo teve esse intuito. Hoje a gente tem haitianas que fazem um pré-natal mensalmente na unidade, né, esse acompanhamento, que é bom tanto para a mãe quanto para o neném, porque qualquer risco que tem, uma série de exames, a gente consegue acompanhar no pré-natal. E as barreiras não param por aí. Uma outra grande dificuldade, que é um desafio diário nosso, é em relação à linguagem, que muitas delas não conseguem, né, por mais que estão no Brasil, às vezes, há algum tempo, elas não conseguem falar bem o português. Então, a gente tem que usar algumas artimanhas na hora da consulta, né, para poder conseguir falar ou pedir para vir um acompanhante que fala um pouco melhor. A gente usa o Google Tradutor para poder conseguir falar com elas. Então, é algumas formas que a gente usa para realmente trazer essa população para a unidade. Esse jovem que estava recebendo atendimento médico aqui no Brasil é o Caleb. Ele tem 23 anos e está no Brasil desde 2017. Aqui ele foi acolhido e com pouco tempo já ensinou brasileiros a conhecerem uma nova arte. Quando eu chego aqui, eu vi que tem muitas crianças que querem aprender, né? Às vezes o pai ou mãe não tem possibilidade, né? Ou não tem tempo para levar as crianças para ir lá na escola de música, né? Então, com o meu tempo que eu tenho, porque eu toco, eu ajudar eles a aprender a tocar. Fazendo música aqui no Brasil, ele sonha com um futuro melhor. Meu sonho é criar uma escola de música grande mesmo, para receber qualquer pessoa, entendeu? Para receber qualquer pessoa, criança, jovem, adulta, que quer aprender mesmo, que tem vontade de aprender uma coisa. Para amanhã eu não sei o que eles vão fazer com isso, mas para mim é muito bom de ensinar as pessoas, entendeu? A mostrar eles como que tocar, como que pode mais tarde uma melhor pessoa. Que legal, né? E olha, de Goiás nós vamos para o Paraná para continuar falando de imigrantes. É que em Paranaguá, cidade do litoral do estado, uma escola municipal preparou os estudantes para receber uma aluna refugiada da Venezuela. A Bruna Letícia é quem mostra pra gente. Os alunos ficaram entusiasmados com a chegada que aconteceu há quase um mês da nova aluna. A Fábio, como é chamada por aqui, de 10 anos, veio da Venezuela. Está matriculada no 5º ano da Escola Municipal Almirante Tamandaré. Lê para a prof novamente. Complete o texto com palavras especiais. Depois resolva os problemas. Dulce foi ao supermercado e comprou um pacote de 5 quilos de arroz. E ela já está criando intimidade com o nosso idioma. Fábio, diz pra mim como se chama esse daqui. Borracha. E esse? Caderno. Esse do ladinho? Livro. E esse que tá na sua mão? Lapiseira. A aluna tem se dedicado para tirar de letra a nova rotina dentro da sala de aula. Presta atenção nas explicações da professora. A princípio, nós imaginamos que teríamos dificuldade com a língua e no relacionamento com ela, mas não houve nada disso. A proximidade, né, da língua portuguesa com o espanhol facilitou bastante. E é uma aluna muito esforçada. Né? Ela volta e meia pergunta para os amigos o que significa, ela não quer falar errado, né? E isso assim é muito bonitinho e ao mesmo tempo facilita o nosso trabalho. Os novos amigos também dão aquela ajudinha. Quando ela tem uma questão difícil que ela não entende, a gente ajuda. Aí ela também às vezes ajuda a gente para aprender o idioma, para já falar com ela. E dá pra gente aprender um novo idioma, dá pra aprender a cultura deles e ela acaba aprendendo um pouco da nossa cultura também. Foi difícil entender esse idioma espanhol? É bastante, né? Que a gente nunca soube, né? E é bom também que ela pode aprender bastante coisa aqui
com nós também, né? Temos que abrigar ela bem também, né? Que tá fazendo uma nova vida. Pela primeira vez, a escola recebe uma aluna estrangeira e para preparar os alunos sobre o respeito a outras culturas, o Lucas, que faz parte da equipe nacional de imigração e refúgio dos escoteiros do Brasil, foi até a sala de aula conversar com os estudantes. Eu realizei uma dinâmica com eles, eu conversei sobre como receber um imigrante, um refugiado, porque às vezes essas pessoas elas vêm de situações nas quais não é interessante fazer qualquer tipo de abordagem. Então, ainda mais lidando com crianças, era interessante pensar numa maneira de ter essa retaguarda, de saber que eles saberiam como conversar, como abordar ela, e foi com essa intenção que eu vim. A nova aluna ainda está na fase de adaptação escolar, encontra algumas dificuldades no aprendizado quando o assunto é a moeda brasileira. E é através de atividades lúdicas que a professora promove o desenvolvimento do raciocínio para facilitar a aprendizagem. Então, qual você escolheu? A de 10. Então, agora sim, você tem 5, 6, 7, 8, 9 reais que vai dar a sua compra. E você vai oferecer uma nota de 10 reais para pagar. O que o pessoal já aprendeu, eu estou tendo que rever com ela, né? De uma forma mais simplificada, de uma forma mais lúdica, como, né, você viu o trabalho com a moeda brasileira principalmente, mas ela, assim, como eu disse, ela se esforça, né? E ela pergunta pra gente, não entendi. E então a gente vai achando, como toda criança, né, quando não entende alguma atividade, algum conteúdo, a gente busca formas diferentes para poder explicar. Com tanta atenção e carinho dos professores e dos amigos, o novo espaço se tornou um ambiente de muito aconchego. Sou muito boa, porque a professora é muito boa e a escola é muito legal. Tá aí uma outra bela história de acolhimento, né? Mas olha, esses bons exemplos que nós acabamos de mostrar não são uma realidade pelo país afora, viu? Um levantamento do IBGE revelou que somente 5% dos municípios com presença de imigrantes e refugiados oferecem algum tipo de serviço de apoio a essas pessoas. Dá só uma olhada. O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é inédito. Ele revela a baixa oferta de apoio governamental a imigrantes e refugiados que buscam asilo aqui no Brasil. A pesquisa divulgada ontem mostra que apenas 215 cidades oferecem algum tipo de serviço específico para essa população. Ao apresentar a pesquisa, o IBGE lembrou que as migrações internacionais são parte constituinte da formação histórica e social do Brasil e que nos últimos anos ganhou outro perfil e que, diferente do que aconteceu na época do Brasil Império e na primeira metade do século XX, quando milhões de estrangeiros vieram ao país entre 1980 e o final dos anos 2000, mais pessoas saíram do que entraram. É que o estudo levantou que muitos brasileiros também migraram para os Estados Unidos, o Japão, Portugal, a Espanha e o Reino Unido, por exemplo. A chegada de imigrantes ao território brasileiro voltou a ocorrer de forma intensa a partir do final da primeira década do ano 2000 e foi influenciada, de acordo com o IBGE, pelas crises político-econômica e climática no Haiti, mudanças na economia da China, estreitamento de laços com países africanos, o conflito na Síria e, mais recentemente, a profunda crise econômica da Venezuela. De acordo com o IBGE, dados da Polícia Federal indicam que há presença de imigrantes ou refugiados em 3.876 dos 5.568 municípios brasileiros. Entre 2010 e 2018, foram registrados mais de 466 mil migrantes no país, além de 116.400 pedidos de refúgio. Bom, como integrantes da Igreja Católica que somos, né, cabe a nós recebermos aí de braços abertos essas pessoas que chegam até o nosso país. Depois do intervalo, veja que hoje é celebrado o Dia Nacional do Surdo. Nós vamos te mostrar uma escola especializada em crianças com essa deficiência. Não sai daí, nós já voltamos.
Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quinta-feira e agora para trazer uma notícia muito legal. Ontem foi dia de receber visita aqui na TVCI, filiada da TV Pai Eterno no Paraná. E olha, não foi qualquer visita não, viu? Foram alunos de uma escola da rede municipal de Paranaguá que fizeram a maior festa, inclusive aqui dentro do nosso estúdio. Roda pra gente. Meu nome é Paulo Ricardo Alves da Silva, eu estou aqui com a minha turma. Viemos fazer uma visita aqui na TVCI. Aí a gente... Vamos lá, vamos fazer aqui. Olha o Paulo, rapaz, tá quase tomando o meu lugar na frente das câmeras. Ele e todas essas crianças são alunos do 5º ano da Escola Maria José Henrique Tavares. Nessa quarta-feira, a aula deles foi na TVCI. Pela manhã, a turma esteve na emissora e visitou cada setor do canal do Litoral. Os alunos fizeram várias perguntas e alguns se arriscaram nas câmeras. Bom dia, como é o seu nome e o que você está achando da visita? Meu nome é João Vitor das Neves Silva Cruz, eu estou achando muito bom a visita, eu gostei do cenário e quero vir mais aqui. A vinda dos estudantes coincidiu com o aniversário da diretora da escola. Por isso, é claro, teve homenagem. Eu queria mandar um feliz aniversário para minha professora Gisele. Adivinha só como esses estudantes encerraram a matéria da visita deles na emissora? Com a assinatura mais conhecida da região. Direto da reportagem, Jonas Lima. E depois foi a vez de outra galerinha conhecer a nossa estrutura. Durante a tarde, os visitantes foram os alunos do 2º ano da escola. E eles gostaram de conhecer a TVCI. Quer ver só? Quem aí curtiu conhecer o nosso estúdio? E essa empolgação toda veio depois deles passearem pelos corredores da emissora. A turminha conversou bastante com os profissionais da TVCI. Agora, cá entre nós, nada como o estúdio. Nessa hora, eles se sentiram em casa. Você gostou de visitar a TVCI? O que você mais gostou hoje à tarde aqui? Daquela sala de estudo. Por quê? Porque lá é legal. Você gostou do quê de lá? Da televisão, das luzes? Que ficava um coração e descia esse coração, entendeu? Da sala de estúdio. Por quê? Porque ela tem uma TV e também é muito legal. TV gigante da antena. Por quê? Por causa que ela é muito grande, eu acho que ela tem uns 300 metros. Trabalho, vamos dizer assim, um trabalho de campo. E as crianças receberam a notícia com muita alegria e estavam assim ansiosíssimas para virem fazer essa visita, né? Conhecer a televisão, né? Foi bem gostoso. Nós amamos a visita, assim. Parabéns para vocês também pelo trabalho e por terem recebido as nossas crianças. Eles estão muito felizes. Muito obrigada.
Tá aí, criançada, muito legal, hein? Sejam sempre muito bem-vindos aqui às nossas instalações da TVCI, né? Olha, estamos no Setembro Azul, mês dedicado à inclusão dos surdos na sociedade. E hoje, dia 26, é celebrado o Dia Nacional dessas pessoas. A repórter Bruna Letícia foi conhecer uma escola de surdos em Paranaguá. Você que está em casa não entendeu essa mensagem? É assim que os surdos se sentem quando também não são compreendidos. Por isso, a língua brasileira de sinais é tão importante. Se você ainda não fala essa língua, que tal aprender? Enquanto isso, eu vou traduzir. Dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo, data que relembra a história e luta da comunidade surda. Esse mês também é chamado de Setembro Azul, um mês para refletir sobre a inclusão dos surdos na sociedade. É uma data para se pensar nessa população, né, nesses cidadãos surdos que nós temos, né, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, para garantir seus direitos, né, para garantir seus direitos de cidadão, como todo ouvinte. E para comemorar, a Escola Nídia Moreira Garcês preparou um dia inteiro de atividades alusivas à data. Pela manhã desta quinta aconteceu uma oficina de slime. Diversão não faltou por aqui. Mexe a cola, mistura a tinta e água boricada e o resultado, depois de muito mexer, foi esse. Tem que mexer bastante, tem que esperar um pouquinho, mas no final consegue, fica bom. Foi muito legal fazer slime, muito divertido, porque eu mexi, eu usei cola, eu usei água boricada, nós misturamos, mexemos, né? E depois teve a slime no final. Eu gostei. Nós trabalhamos com criança, e criança é lúdico, criança é ação, criança é movimento, um ajudando o outro, né? O meu não deu certo, o seu deu certo, o que a gente pode fazer? Você pode ver que eles estão em movimento, sempre se ajudando. Né? Inclusive, ao longo desse mês, elas já estiveram visitando outros colégios da cidade, levando oficinas também, palestras. E à noite, hoje, vai ter uma festa para toda a comunidade surda. Além de se refletir sobre a inclusão do surdo na sociedade, a diretora conta que o mês de setembro é muito importante para evidenciar a luta pela escola bilíngue. Hoje a gente vê na mídia, em rede nacional, essa luta em vários estados, e nós, na nossa cidade de Paranaguá, nós temos uma escola bilíngue, né, para crianças surdas desde 89. Então, esse espaço aqui ele é muito importante para que essas crianças venham, aprendam a sua língua, né? Aqui eles estudam desde o maternal até o 5º ano, para então poder prosseguir com seu estudo a partir do 6º ano na rede estadual, porque aqui é onde ele vai aprender a sua língua, porque em casa não teve como, porque geralmente a maioria são filhos de pais ouvintes e precisam desse espaço. Então é um momento de reflexão, como nós já conversamos, mas também um momento de gratidão. É isso aí, feliz Dia do Surdo, né? Que tem todo o direito quanto qualquer outra pessoa. Nós vamos agora até Roma, de onde o Silvonei José fala sobre a catequese de ontem do Papa Francisco, quando o Santo Padre comentou dos males da fofoca no nosso dia a dia. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Ontem foi dia de audiência geral aqui no Vaticano. O Papa Francisco se encontrou com milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, entre os quais muitos brasileiros. Estevão, repleto do Espírito Santo entre diaconia e martírio. Esse foi o tema da sua catequese na Praça São Pedro. Francisco voltou ontem a falar de um dos grandes perigos das comunidades, inclusive das comunidades religiosas. As murmurações e as calúnias que, segundo ele, são um câncer diabólico que mata. Continuando o seu ciclo de catequese sobre os Atos dos Apóstolos, explicando as dificuldades enfrentadas pela primeira comunidade cristã, se referiu ao que chamou de cisânia do murmúrio, da fofoca. Improvisando, perguntou: qual é a pior cisânia? Resposta: murmuração, fofoca. Esse câncer, que nasce da vontade de destruir a reputação de uma pessoa, agride o corpo eclesial e danifica-o seriamente, quando por interesses mesquinhos ou
para cobrir as próprias incapacidades, é usado para sujar alguém. O pontífice, através do livro dos Atos dos Apóstolos, continua assim a seguir a viagem do Evangelho no mundo. São Lucas disse, com grande realismo, mostra seja a fecundidade desta viagem, seja o surgimento de alguns problemas na primeira comunidade cristã. Sempre houve, disse ele. Como harmonizar as diferenças que coexistem dentro dela sem que ocorram contrastes e divisões? A comunidade não só acolheu os judeus, disse, mas também gregos, povo da diáspora, não judeus, com a sua própria cultura e sensibilidade, também com outra religião, hoje dizemos pagãos. Esta copresença determina frágeis e precários equilíbrios e, diante das dificuldades, nasce a cisânia da murmuração. Qual é o modo, então, como os apóstolos agem diante desse problema? Eles iniciam um processo de discernimento que é considerar bem as dificuldades e procurar juntos soluções. Encontra uma saída na divisão das várias tarefas através de um crescimento sereno de todo o corpo eclesial e também para evitar negligenciar, seja a corrida do Evangelho, seja o cuidado dos membros mais pobres. O Papa recorda que os apóstolos estão cada vez mais conscientes de que a sua principal vocação é rezar e pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E resolvendo a questão, estabelece um núcleo de 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, que depois de receberem a imposição das mãos, cuidarão dos serviços do refeitório. Os diáconos são chamados assim, acrescenta o pontífice, porque eles são criados para o serviço. O diácono não é um padre de segunda classe, não é para o altar, mas para o serviço. Quando um diácono gosta muito de ir ao altar, isso não é bom. Este não é o seu caminho. Criam-se 7 diáconos, e dentre eles, Estevão e Felipe. Estevão evangeliza com força e paresia, ou seja, com audácia, mas a sua palavra encontra resistência. Não encontrando outra maneira de fazê-lo desistir, os seus adversários escolhem a solução mais mesquinha para aniquilar um ser humano: a calúnia, o falso testemunho. Nós sabemos que a calúnia mata, repetiu mais uma vez o Papa Francisco. Diante do Sinédrio, Estevão não usa meios termos, fala claro, diz a verdade, e isso causa a reação violenta. E Estevão é condenado à morte, à lapidação. Ele coloca sua vida nas mãos do Senhor e a sua oração é linda naquele momento. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e morre como filho de Deus, perdoando. Senhor, não os condene por este pecado. Segundo Francisco, essas palavras de Estevão nos ensinam que não são os bonitos discursos que revelam a nossa identidade como filhos de Deus, mas apenas o abandono da vida nas mãos do Pai e o perdão aos que nos ofendem, nos mostram a qualidade da nossa fé. A igreja de hoje é rica de mártires. Hoje existem mais mártires do que no tempo do início da igreja, e os mártires estão por toda parte. A igreja é irrigada, disse o Papa, pelo seu sangue, que é a semente de novos cristãos, e garante crescimento e fecundidade ao povo de Deus. Francisco afirmou que os mártires não são santinhos, mas homens e mulheres de carne e osso que, como diz o Apocalipse, lavaram suas vestes, tornando-as brancas no sangue do Cordeiro. Eles são os verdadeiros vencedores. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana José. Muito bem, olha, agora aquele nosso recado que vira e mexe a gente traz aqui no jornal, né? Eu quero deixar o nosso contato, os nossos contatos, telefone, por exemplo, que é o 62-3506-9800, eu vou repetir, está na sua tela, 62 o DDD 3506-9800. Você pode usar esse telefone para sugerir reportagens aqui no JBN, por exemplo, ou então para ter mais informações, né, de como se filiar à família de amor Pai Eterno. Tem também o nosso e-mail, viu, pessoal? O endereço é o jbn@tvpaieterno.com.br. Se você preferir, tem ainda o nosso portal, basta acessar paieterno.com lá na internet. E é claro, você também pode usar e abusar das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, basta digitar TV Pai Eterno, ou então no Instagram, @TV Pai Eterno. Eu espero a sua participação, tá?
Muito bem, essas foram as informações de hoje do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 8 da noite. Espero você, viu? Até lá.